O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Don't Fuck With Cats é uma série de 3 episódios da Netflix. Mas não é meio óbvio? A gente tá aqui no canal do YouTube da Netflix. Eu acho que você tem razão, mas poxa, me deixa. Tá bom. Você tem um ponto. Porque a gente tá muito chique. O Modus Operandi agora tem um programa aqui no canal do YouTube da Netflix. Sim, a gente tá muito chique e hoje a gente vai falar de Don't Fuck With Cats, que é um documentário que conta a história de alguns internautas que ficaram obcecados em encontrar um cara que postava vídeos maltratando animais. O primeiro vídeo mostrava ele matando filhotes de gatinhos. Com o tempo, o cara misterioso foi soltando mais vídeos horríveis. E aí criaram um grupo no Facebook para ir analisando cada coisinha dos vídeos e tentar descobrir qualquer pista. A galera era bem obcecada e ficava analisando desde o padrão da tomada até a música que tocava no vídeo. Só que essa história ainda piora muito, porque um dia ele postou o seu pior vídeo, que mostrava ele matando uma pessoa e ainda cometendo necrofilia e canibalismo. What the fuck is happening? A reação da internet foi o de se esperar, todo mundo ficou doido. O grupo entrou em contato até com a polícia. Os internautas descobriram que o criminoso era o Luca Magnotta e começaram a usar até o Google Maps para tentar descobrir lugares que apareciam nas fotos e achá-lo. E sim, eles descobriram que ele estava no Canadá por causa do Google Street View. Enquanto isso, a polícia encontrou o torso da vítima. Um pé apareceu em uma encomenda que chegou do Partido Conservador de Ottawa. E uma mão também apareceu em outra encomenda nos Correios. A vítima era o estudante chinês Lin Jun. A polícia começou uma caçada e conseguiu prender o Luca Magnotta na Alemanha, porque ele tinha fugido. Ele era um modelo e garoto de programa de 30 anos e ele contou uma história bem doida para a polícia. Ele era obcecado pelo filme Instinto Selvagem, que conta a história de um detetive interpretado pelo Michael Douglas, que está lá investigando um assassinato. A vítima morreu amarrada numa cama com um lenço branco, e a arma do crime foi um picador de gelo. Sim, você pensou certo. Bem parecido com o assassinato da vida real cometido pelo Magnotta. Ele pintou de cinza uma chave de fenda para ficar parecida com um picador de gelo, que é um objeto importantíssimo do instinto selvagem. O Lin Jun foi amarrado com uma corda branca, e a posição dos braços estava bem parecida com a do filme. Até no jeito que ele desferia os golpes, parecia que ele estava copiando o Instinto Selvagem. A personagem principal de Instinto Selvagem é a assassina Catherine Trammell, interpretada pela Sharon Stone. A polícia descobriu que o Magnotta tinha vários codinomes e fakes na internet. Um deles se chamava Kirk Trammell, que nem a personagem do filme. Quando o Magnotta foi preso, ele pediu um cigarro e depois cruzou as pernas. É óbvio que vocês já devem ter visto ou ouvido falar na cena mais icônica do filme, em que a personagem está sendo interrogada e cruza as pernas. Só que quando ela faz o movimento, dá pra ver que ela tá sem calcinha. E sobre o cigarro, a personagem principal pede um cigarro algumas vezes durante o filme, mesmo ela tendo os próprios cigarros dela. Could I have a cigarette too, please? Meio folgada, mas beleza. E o mais bizarro é que o Magnotta nunca negou o crime. Na verdade, ele culpou um outro cara, chamado Manny Lopes. A mãe dele até falou que fazia anos que o Magnotta falava desse tal de Lopes, que obrigava ele a fazer várias coisas horríveis. Inclusive, ele disse que matou o Lin Jun porque o Lopes forçou ele e até estava dando ordens pelo telefone na hora do crime. Aí a polícia foi atrás e o Magnotta realmente tinha feito um boletim de ocorrência anos antes, falando que esse tal de Lopes estava ameaçando ele. E nessa época, quando ele entrou para fazer a denúncia, o Magnotta disse pro detetive que ele lembrava o Michael Douglas. Só que a polícia nunca encontrou esse tal de Lopes, ou sequer alguma coisa que provasse que ele era uma pessoa real. E sabe onde eles acharam esse tal de Manny Lopes? Onde, Carol? Eu não sei. Eles encontraram no Instinto Selvagem. Sim, no filme, a personagem principal tinha um ex-namorado que se chamava Manny Vasquez. Mas como que o Magnotta estava falando desse cara tantos anos antes dele ter assassinado o Lin Jun? Ele estava criando o famoso álibi. Álibi, defesa que o réu apresenta quando pretende provar que não poderia ter cometido o crime. Por exemplo, encontrar-se em local diverso daquele em que o crime foi praticado. E sabe da onde que ele tirou essa ideia do álibi?
do filme. A personagem da Sharon Stone escreveu um livro que uma mulher matava um cara daquele jeitinho, mãos amarradas e picador de gelo. Só que ela escreveu esse livro anos antes de cometer o assassinato, igualzinho ao do livro. E depois ela fala pra polícia: I'd have to be pretty stupid to write a book about killing and then kill somebody the way I described it in my book. I'd be announcing myself as the killer. No filme eles até comentam que isso seria um álibi perfeito, porque ela já tinha escrito o livro bem antes. Mas esse álibi não colou pro Magnota e ele foi preso em 2012 e condenado à prisão perpétua pelo assassinato do Lin Jun, com possibilidade de condicional depois de 25 anos. E ele ainda pegou mais 19 anos pelo jeito que ele se livrou do cadáver, por ter enviado partes do corpo pelo correio, ter assediado membros do parlamento e ainda teve a pachorra de postar o vídeo na internet. E aí você deve estar se perguntando, por onde ele anda? Ele continua preso? Será que ele ainda é fã da Sharon Stone? Obviously. Ele está preso na penitenciária Port Cartier, lá no Canadá. Em 2015, ele criou um perfil em um site de encontros para prisioneiros, o Canadian Inmates Connect. Até aí, tudo bem, mas olha o perfil dele. Homem solteiro branco, procurando homem solteiro branco, de 28 a 38 anos, branco. Quantas vezes ele precisa ser branco? E sarado, que seja leal, de preferência educado, financeiramente e emocionalmente estável para um compromisso de longa duração. E branco? A gente já disse que ele precisava ser branco? Acho que agora tá bem claro. Sim, ele encontrou quem? Isso mesmo, o homem branco, Anthony Jolin, que tá cumprindo pena perpétua por ter esfaqueado até a morte outro prisioneiro no chuveiro. E eles se casaram em 2017. O Luca Magnota acha que a sociedade é doente e não ele. De acordo com ele, as pessoas são obcecadas e ficam inventando e fofocando sobre ele. Eu espero que ele não veja esse vídeo então. A mãe dele até escreveu um livro com um jornalista sobre ele. E o próprio Magnota deu vários depoimentos. Ele e a mãe contam um pouco sobre a infância difícil que ele teve. Ele sofria muito bullying e o seu pai e depois o namorado da mãe eram super abusivos com ele e com os irmãos. Chegou num ponto que ele até teve que fugir de casa. Outra coisa que ele comenta no livro é sobre os rumores dele ter namorado a serial killer Karla Homolka. Tem gente que acha que ele mesmo criou esse boato para parecer mais forte, mas ele diz que foram trolls da internet. Hoje, ele tem 38 anos. A previsão é que em 2037, quando ele tiver com 55 anos, ele possa pedir para sair incondicional. Então, a gente volta em 2037 para avisar vocês no que deu.